noite. Assim caminha a Previdência. A Câmara dos Deputados iniciou hoje a votação da PEC 06 de 2019, proposta de emenda à Constituição que muda as regras de aposentadoria. O projeto foi apresentado pelo governo Bolsonaro no dia 20 de fevereiro. O texto aprovado na comissão especial, entretanto, modificou diversos pontos. Entre as alterações feitas pelo relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, a retirada de estados e municípios da reforma. O secretário estadual da Fazenda, Henrique Meirelles, disse há pouco mais de um mês, aqui mesmo na Assembleia, que se a Câmara não fizesse, São Paulo faria a reforma. Deve sobrar para a Leste. Acompanhamos o movimento em torno da votação e as repercussões na economia. O Jornal da Assembleia começa agora. Nesta quarta-feira, 10 de julho, durante a primeira votação no plenário da Câmara, os deputados podem mudar o texto da proposta de emenda constitucional para as novas regras de aposentadoria. O governo federal espera economizar cerca de 990 bilhões de reais em 10 anos. O mercado financeiro embarcou no otimismo mostrado nas últimas horas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A Bolsa bate novo recorde de alta. O dólar bateu abaixo dos R$ 3,80. O mercado na torcida pelo colega, o ministro da Economia, Paulo Guedes, compra o otimismo vendido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dos Democratas do Rio de Janeiro. Ele faz andar a votação do projeto da reforma da Previdência com a expectativa de realizar os 2 turnos até a próxima sexta-feira. Na semana passada, ele avaliava mesmo adiar a votação para agosto. O cenário mudou a partir do encolhimento do presidente Jair Bolsonaro. A intenção de impor regras especiais a algumas categorias da segurança pública não vingou. O privilégio a policiais pode acontecer em plenário, mas Bolsonaro chancelou a força de Rodrigo Maia. Deu a ele o título de general em plenário. Ele, aqui, nesse recinto, é o nosso general. É o homem que conduzirá os destinos da votação e, obviamente, os destinos da nossa querida nação. Em breve discurso no plenário da Câmara nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância do papel dos parlamentares. Não tem situação nem oposição. As minhas decisões, que são respaldadas pelos parlamentares, ditam os rumos do nosso Brasil. Temos momentos críticos pela frente, mas pior, até mesmo que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. E o povo conta com deputados e senadores para que o nosso Brasil realmente deixe de ser apenas no discurso um país do futuro. Para a PEC da reforma da Previdência ser promulgada ainda este ano pelo Congresso, são necessários votos favoráveis de 3/5 do total de parlamentares no plenário das 2 casas federais, em 2 turnos de votação. Portanto, 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado, no mínimo, em cada turno. No Congresso Nacional não há garantia sobre a quantidade de votos. Sob o comando de Bolsonaro e o silêncio de Paulo Guedes, os deputados receberam R$1 bilhão em emendas para votarem a favor da reforma. Outros 3 bilhões foram prometidos, mas os parlamentares desconfiam. A oposição tenta adiar a votação com a apresentação de destaques. Governo e oposição travam uma batalha pela reforma da Previdência. A oposição firmou o compromisso de dizer não à reforma, votando contra o texto base aprovado na comissão especial. Deputados contrários à reforma não acreditam que o governo tenha 330 votos e apelam para o convencimento dos indecisos. Embora o governo não reconheça que haja o chamado toma lá da cá, já liberou R$2,5 bilhões do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional para emendas parlamentares. A estratégia do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, é votar o texto base da reforma e, numa segunda votação, os destaques englobadamente. Cerca de 80 destaques individuais já foram rejeitados por 345 votos, o que é um indicativo da votação principal. Para a aprovação da matéria, são necessários 308 votos, sim, em 2 turnos de votação.
São Paulo comemorou ontem a Revolução Constitucionalista, também conhecida como Revolução de 1932 ou Guerra Paulista. O movimento armado aconteceu nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul entre julho e outubro daquele ano. O objetivo era derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Um desfile cívico-militar comemorou os 87 anos do movimento. Com trajes de gala, policiais militares conduziram 6 urnas com as cinzas de combatentes. Elas foram depositadas no monumento Mausoléu ao Soldado Constitucionalista. O desfile, acompanhado de perto pelo governador em exercício, Rodrigo Garcia, além de várias autoridades e parlamentares, contou com grupamentos da Polícia Militar, Civil e das Forças Armadas. Importante a gente relembrar a história, entender por que chegamos até aqui, né, e nos preparar para o futuro. Para muitos, 9 de julho é a data mais importante da história do estado de São Paulo. Estou vendo muitas crianças, muitas pessoas. Eu ia trazer meu filho, mas no final, com esse frio logo cedo, e aí eu acho que foi difícil para ele ver. Mas estarei sempre aqui, todos os anos 9 de julho, uma data importante para São Paulo. A chama que veio de 32 está acesa dentro de cada um de nós. A liberdade sempre em primeiro lugar, democracia e liberdade sempre em primeiro lugar. A Revolução de 32 teve como símbolo a resistência dos paulistas que lutaram contra a ditadura de Getúlio Vargas. A Revolução Constitucionalista de 32 traz à tona todo o amor que o povo paulista tem pela sua terra, pelo Estado, por todo o Brasil. Todo 9 de julho o movimento se faz presente aqui, eu sempre venho com eles, né? Celebrar essa data, né? É tão valorosa, tão típica para o paulista, o nosso 9 de julho. Sem o tradicional terno usado diariamente no Parlamento Paulista, deputado capitão Castelo Branco, do PSL, participou do desfile trajando o uniforme completo dos ex-combatentes de 32. O mérito é do Instituto Histórico Militar, é um órgão aqui de São Paulo que faz o resgate dessa história. Eles reproduzem o armamento, o mosquetão, todo o uniforme. As histórias vividas há 87 anos permanecem intactas na memória. Minha mãe fazia pão caseiro e dava uma fatia de pão, café. O soldado ficava feliz da vida. Dados oficiais dão conta de 934 pessoas mortas naquela guerra. O obelisco Mausoléu aos heróis de 32 guarda os corpos de muitos combatentes daquela época. Entre eles, 4 estudantes mortos na batalha: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E foi a partir da morte deles que o movimento teve início. As iniciais dos nomes dos estudantes, MMDC, passaram a ser o símbolo da luta de São Paulo por uma Constituição. A luta, que aquela batalha foi perdida, mas a guerra foi vencida, porque tivemos a Constituição estabelecida em 1934 com uma mulher deputada federal. A Revolução de 32 nasceu da insatisfação da elite paulista com o golpe de Getúlio Vargas. Em nome da democracia e por uma nova Constituição, ela arregimentou simpatizantes em todas as camadas sociais. O envolvimento de homens, mulheres e negros é o tema que encerra a série sobre a Revolução Constitucionalista. A gente já falou aqui da participação da mulher, do negro na Revolução de 1932 e eu acho que esse é um dos grandes diferenciais dessa Revolução. Quem está aqui comigo para a gente continuar batendo esse papo é o Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada do Progressistas. É um dos grandes diferenciais da Revolução de 32, justamente quando a gente diz assim que a Revolução foi iniciada por uma elite, como a gente vê nos livros de histórias, mas como a gente vê nas fotografias do próprio livro do Ricardo, o grande apelo populacional que a Revolução teve, né, deputado? A Revolução de 32, falam que foi uma luta elitista, foi uma luta para separar São Paulo, coisas que são totalmente mentirosas, são os fake news da época. Ela não só foi para não separar São Paulo, foi por uma nova Constituição, como não foi uma luta elitista, porque
todas as classes sociais participaram da Revolução de 32. Tem uma história muito famosa até de um mendigo, um cidadão, um morador de rua, que quando começa a Revolução, ele se alista, vai para o combate e morre em combate com tiro de fuzil na testa, chamado Amendoim. Tanto que nem se tem a filiação, o nome dele, porque o cidadão não tinha um documento. Então você vê que brancos, negros, japoneses, russos, alemães, crianças, mulheres, todos participaram da Revolução de 32. Então ela não foi elitista de maneira alguma. E é bom lembrar também que muitas vezes as pessoas dizem, mas alguns não quiseram participar. Os homens que não se alistavam, serviam como chacota na rua, eram xingados pelas mulheres. Covarde, vai vestir uma saia, mariquinha. Então ele era colocado, mesmo humilhado, porque ele se recusou a ir para o combate. Então foi uma luta de todo o povo de São Paulo, não só dos paulistas. Haviam inúmeras outras pessoas de outros estados, de outros países, que participaram da Revolução e lutaram pelo Exército Paulista em 32. A gente não tem números fechados, mas há uma estimativa, por exemplo, de que 100 mil pessoas participaram diretamente da Revolução de 32. Mas é difícil falar nesse número, não existe esse número, porque na época não havia um censo realmente. O que se tem com certeza foi que a Revolução de 32 foi o maior conflito armado na América Latina, na América do Sul. No século XIX nós tivemos a Guerra do Paraguai, mas no século XX foi a Revolução de 32, que foi o maior conflito armado aqui na América do Sul, porque envolveu muita gente morta também. Só em São Paulo se chegou praticamente quase a 900 pessoas, nos outros países não se tem o número exato, mortos, mutilados, feridos. Depois da Revolução, muita gente deportada. Então a Revolução de 32 é muito rica em histórias. A gente estava abordando justamente o papel da mulher na Revolução de 32. Em 34 teve a Constituição Federal, que foi acelerada justamente em decorrência da Revolução de 32. Teve o ganho do voto feminino, quero abordar com o senhor também. Teve o ganho para a classe trabalhadora, trabalhista do país, né, com as CLTs. Exatamente. Não foi só o voto feminino que vem com a Revolução, com a Constituição de 34, mas também direitos, além dos direitos civis, que alguns direitos civis já começaram a ser implantados, nós temos uma reforma, também uma valorização da classe trabalhista, que justamente é resultado também da ação dos trabalhadores em 32. É bom lembrar que os soldados de 32 não eram só constituídos de militares do Exército e da Força Pública e da Guarda Civil, era constituído em sua grande maioria por civis, que se tornaram soldados para lutar por São Paulo. Então, essa Constituição de 34, ela beneficiou muito o país, porque foi justamente feita pela exigência do povo de São Paulo. Civis e muitos jovens, né? Muitos jovens. Minha avó mesmo, minha avó era de 1910, 32, ela tinha 22 anos, ela estava em Campinas, ela me contava, a vovó faleceu em 85, eu lembro que era criança, ela contava do avião que vinha bombardear a cidade, todo mundo tinha que correr, enterrar as coisas, porque vinham as tropas legalistas. Então o que o povo fazia? Além de sair da cidade, o povo enterrava os seus pertences, porque havia os saques, era normal, o exército vencedor sempre saqueava, levava dinheiro, levava objetos, então o povo enterrava essas coisas. Minha avó me contava isso. Então houve muita participação dos jovens, homens e mulheres, praticamente sem medo de errar. Toda a população do estado de São Paulo participou ativamente de 32. O deputado Coronel Telhada, entrevistado pelo repórter Maxwell Figueiredo, é o autor de um projeto de lei em tramitação na Assembleia que cria o Dia dos Veteranos da Revolução de 32. A data proposta para a celebração é o dia 11 de novembro e neste dia, em vários países, são homenageados os combatentes mortos durante a Primeira Guerra Mundial. E depois do desfile ocorrido ontem, o deputado do Progressistas participou de uma sessão solene em comemoração à data que dá nome ao Palácio do Legislativo. Os homenageados receberam a Medalha da Constituição, uma das maiores honrarias do Estado. O general Marcos Antônio Amaro dos Santos, que acabou de assumir o Comando Militar do Sudeste, foi um dos que recebeu a comenda. O 9 de julho e tudo que aconteceu, né, na Revolução Constitucional de 32 é modelo e exemplo para todos os brasileiros de amor à pátria, de civismo
e de amor à liberdade e à democracia. Então eu acho que isso é o que nós devemos reavivar a cada 9 de julho que comemoramos. Há 87 anos, autoridades, políticos e a população paulistana se uniam para lutar contra o governo provisório e pediam uma nova Constituição. Foram 3 meses de combate entre as forças federais e as paulistanas. O 9 de julho é considerado uma das datas mais importantes da história do estado de São Paulo. Após a extinção do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, comandada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, os 2 partidos que na época apoiaram a Revolução de 1930, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, se uniram e formaram a Frente Única, com o objetivo de lutar contra a ditadura. Influenciados por 4 estudantes, os paulistas foram convocados para diversas manifestações. A maior delas aconteceu na Praça da Sé, no dia 25 de janeiro de 1932, e levou 100 mil pessoas às ruas. Depois de 3 meses, as tropas de São Paulo e soldados do Exército que apoiavam a Revolução se viram sozinhos contra o restante do país. Apesar da derrota militar, a Revolução Constitucionalista é motivo de grande orgulho. A Lei 9497 de 1997 instituiu o dia 9 de julho como feriado estadual, sendo a data magna do Estado. Foi uma demonstração de patriotismo e de amor à democracia, ao contrário do que se falava, que diziam que era um movimento separatista, né? Poderia até se tornar se Getúlio Vargas não fizesse a Constituição. Estamos aqui reunidos para comemorar essa data. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa está fazendo a entrega solene da Medalha da Constituição. Essa medalha foi criada por decreto da Assembleia em 1962 e, a princípio, ela se destinava somente aos veteranos, a quem realmente tivesse lutado na Revolução. Mas, com o passar do tempo, eles foram morrendo. Os pouquíssimos vivos hoje estão com mais de 100 anos. Então, essa medalha passou a ser entregue a autoridades civis e militares que se destacam nas suas atividades, que cultuam a história de 32. E depois de uma das datas mais importantes da história de São Paulo, uma das mais importantes da culinária paulista. 10 de julho é o dia da pizza. Diversão e arte, rápida e gostosa. É ela. Muitos historiadores defendem a origem da pizza entre os povos egípcios, hebreus ou chineses. Mas se é um marco da Itália, é cosa nostra, meu. O Brasil produz 1 milhão por dia, segundo dados da Associação de Pizzarias Unidas de São Paulo. A cidade, coração financeiro do país, consome mais da metade, 572 mil discos. O estado é de longe o principal reduto de pizzarias do país. São 11 mil estabelecimentos em um total de mais de 36 mil no Brasil. Enquanto a turma degusta, o pizzaiolo coça a ponta dos dedos. O faturamento nacional é de mais de 20 bilhões de reais. A fatia do setor em postos de trabalho é de 360 mil vagas. Então, mãos à massa! O principal índice de inflação indica estabilidade em junho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 0,01% em junho. É a menor inflação para meses de junho desde 2017 e também a menor variação mensal desde novembro, quando houve deflação de 0,21%. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A queda nos preços de alimentos e combustíveis segurou a inflação. O IPCA acumula alta de 2,23% no primeiro semestre e de 3,37% nos últimos 12 meses. O número está abaixo da meta da inflação de 4,25%. É a taxa mais baixa desde maio de 2018, quando foi registrado 2,86%. Os sinais da estagnação econômica aparecem também na queda de preços nos serviços. Em 12 meses, a inflação no setor desacelerou de 3,87% em maio para 3,37% em junho.
O cenário favorece o corte na taxa básica de juros, atualmente em 6,5% ao ano. Para ajudar a entender um pouco mais dessa inflação muito baixa em junho, aqui no estúdio da TV Alesp, no Jornal da Assembleia, eu recebo Paula Sauer, que é economista e planejadora financeira. Quando você recebe uma ligação logo pela manhã, comemorando 0,01%, qual a sua resposta, Paula? Muito bem-vinda. A resposta obrigada pelo convite, é sempre muito legal vir aqui, estar com vocês. Bom, quando eu recebi esses fogos de alegria logo de manhã cedo por essa inflação, você, por um lado, você entende quem está comemorando por isso, e por outro você fala, caramba, é melhor explicar com mais cuidado para as pessoas não comemorarem por uma coisa que não necessariamente hoje é bacana. Então, quem de manhã estava fazendo festa, normalmente são aquelas pessoas que viveram um cenário de hiperinflação. Você lembra aquela coisa de sair, receber o pagamento, corre no mercado, estoca tudo em casa, porque daqui a minutos o preço vai estar diferente. Sim. Então, quem viveu esse cenário e vê aquela marca histórica ali, 0 de inflação, uau! Então, a gente conseguiu vencer o leão da inflação, o monstro da inflação, que corrói o salário e tal. Bacana, mas se a gente estivesse vivendo uma outra situação, essa inflação 0 hoje, ou 0,001, ela não exatamente a gente tem muito o que comemorar. Na verdade, ela está reafirmando uma estagnação na economia. Sim. Ela reafirma a insegurança do consumidor, a insegurança do empresário em investir, o desemprego ainda muito alto. Então, se eu estou desempregado, se eu não tenho perspectiva, ou se eu estou empregado e com medo de perder meu emprego, dificilmente eu vou fazer uma compra de alto valor, ou vou contratar um serviço que eu não contrataria em outro momento. Sim. Eu não vou melhorar o meu padrão de vida num cenário que, caramba, eu não sei se eu vou estar empregado amanhã. Sim. Então, a gente não tem, nesse momento exatamente, algo para se comemorar. Sim, se a gente for comparar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que era um cenário sofrido também, mas em outro aspecto, você ter uma inflação zerada, como a gente falava antigamente, alcançar o 1 milhão ou investimento de 1% ao mês, era aquele número mágico que todo mundo queria alcançar. Sim, mas com o país rodando, com a economia. Mas com o país rodando, você precisa entender que cenário é esse para você ter uma inflação 0. Tá 0, mas está tudo ok? Está todo mundo empregado? Está todo mundo consumindo? Está todo mundo bacana? Não está. Então, quando a gente vê essa inflação 0, ela está relacionada, sim, à insegurança das pessoas a consumirem, sim. Reduzir a taxa de juros mais uma vez, na tentativa de estimular o consumo. Não sei até que ponto isso vai estimular, a gente já está uma taxa... Para o Brasil, 6,5% é uma taxa baixa. É uma taxa baixa? Com esse nível de indicador da economia, com uma inflação acumulada de 2,23%, anualizada, vamos dizer assim? Então, aliás, anualizada 3,37%. O que a gente acumulada consegue ver? no ano, 2,23%. Ou seja, a taxa de juros não estaria muito alta, 6,5%? Não é em relação ao consumo que a gente tem essa inflação. Eu mexo na taxa de juros, quando eu abaixo a taxa de juros, para ficar bem fácil para quem está assistindo a gente, sim. Sem o economês. Tá. Então, se eu vou fazer uma compra parcelada, se o juro está alto, essa minha parcela vai ser mais alta. Se eu baixo essa taxa de juros, a minha parcela tende a diminuir também. Mas se eu não tenho dinheiro para comprar, se eu não tenho emprego, se eu não tenho certeza de que eu vou estar empregado mês que vem, não adianta você me oferecer um parcelamento que eu continue seguro em fazer. E por que o Banco Central é tão refratário em baixar a taxa de juros, que já está nesse 6,5% ao ano, desde maio de 2018, já tem mais de um ano que está nessa. Ela, só para a gente tirar uma base de comparação, em 12 de julho de 2017 era de 10,25%. A taxa de juros caiu sim, mas ela parece que está refratária em cair mais. Por quê? Porque não aumenta o consumo. A gente não está tentando vencer uma inflação de demanda.
Sim. Quando eu tenho uma inflação de demanda, então as pessoas estão consumindo muito, eu aumento a minha inflação para segurar o consumo. E quando as pessoas estão consumindo pouco, não seria o movimento contrário, baixar as taxas de juros? Ou como isso pode refletir ou acelerar o consumo? Na teoria, isso funcionaria, mas não no cenário onde as pessoas estão morrendo de medo de perder o emprego ou a gente tem muitas pessoas desempregadas e mais, em um cenário que a gente tem mais de 60 milhões de pessoas com o nome sujo no Serasa e SPC. Então, pode impossibilitados de fazer compras, de fazer crediário. Então, não adianta baixar a taxa de juros se eu tenho uma população, uma quantidade de pessoas enorme que não podem tomar empréstimo hoje. As pessoas reconhecem a queda na inflação, nos alimentos, nos combustíveis, por exemplo. Quando vai encher o tanque, o etanol a R$ 2,39, a gasolina a R$ 3,99, ou seja, para quem já pagou R$ 5,00 lá, ver a gasolina a menos de R$ 4 não é alentador? Ou não? Bom, se a gente for pensar, tirando a Paula economista, pensando na Paula consumidora... Sim. Eu me coloco, por exemplo, hoje eu fui ao mercado de manhã, eu já sabia que eu vinha aqui, então eu fui correndo ver o preço do tomate. Porque o tomate, de tempos em tempos, ele vira estrela, né? Então, vira anel de noivado, vira cordãozinho de tomate, porque ele fica super caro. E hoje o tomate estava R$ 2,98. O mesmo tomate que eu já comprei esse ano a quase R$ 10. Então, quando você vê a gasolina com preço mais baixo, o combustível com preço mais baixo, você como consumidor, ok, fica feliz, mas como economista eu penso assim, bom, que legal, então se o transporte vai baixar o preço, é uma reação em cadeia que tudo baixa o preço? Nem sempre, né? Mas nem sempre. Então, a gente até conversou isso um pouquinho antes de começar a gravar, do medo das pessoas que estão segurando o preço. Na hora que elas enxergarem uma brechinha para aumentar, se elas não vão aumentar a mola encolhida, né? Até que ponto vai aumentar? Então, na hora que você teria a oportunidade de baixar o preço de algumas mercadorias, de alguns bens, até mesmo de alguns serviços, por conta da diminuição do preço do transporte, será que as pessoas vão reduzir esse preço ou vão aproveitar para tentar ter algum ganho? A pergunta é para Paula Sauer, que é planejadora financeira. Não é melhor planejar com a inflação baixa ou baixíssima, ou seja, ter um horizonte que lá na frente os preços também não vão acelerar? Ou esse momento é de estagnação e de muita dúvida? Olha, eu acho que sim, fica mais fácil você planejar num cenário mais estável, mas por outro lado, um cenário estável numa estagnação também é muito delicado. Né? Porque quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente está falando em pessoas, em planejar a vida, em como que eu vou estruturar meu orçamento para daqui a tanto tempo, como eu vou realizar um objetivo. Se eu estou pensando, bom, eu tenho inflação zero, ok, mas será que eu vou estar empregado? Será que a minha esposa está empregada? Será que eu vou conseguir continuar pagando ou investindo para realizar esse sonho? Então, de um lado, sim, planejar um cenário onde não tem inflação, você consegue fazer um vislumbre de maior longo prazo. Mas, por outro lado, eu acho que a questão hoje não é essa. A questão é mesmo a insegurança do consumidor em fazer esse plano. Em duas palavras, você está otimista ou não com o atual quadro, mesmo com a inflação extremamente baixa? Não estou otimista. Eu gostaria muito de estar, porque eu sou uma pessoa muito otimista. Sim. Mas quando eu vejo as coisas acontecendo, eu falo, caramba, agora vai. Aí vem uma outra notícia no meio do caminho que contrapõe a notícia anterior. Você fala, não, então não vai ser desse jeito. Aí vem uma outra, você fala, pô, legal. Então, a gente não consegue sair do lugar. Bom, voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. Foi um prazer conversar com você, Paula. O prazer foi meu, Jorge. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Assembleia, segunda edição. Toda a programação da TV Alesp você acompanha em nossa página no YouTube. Muito obrigado por sua audiência e até amanhã.